O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Arge, pede demissão e defende fiscalização única para empresas estatais. Jorge Arge participou hoje, em Brasília, de um evento do Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ele anunciou o pedido de demissão do cargo que ocupa desde 2006, quando foi nomeado pelo ex-presidente Lula. Em setembro, durante a campanha eleitoral, o ministro chegou a afirmar que a controladoria enfrentava a situação de penúria orçamentária, uma crítica ao corte de mais de 7 milhões do orçamento de 2014 da CGU e a diminuição de 300 auditores. O ministro chegou a afirmar que a redução comprometia o pagamento de despesas básicas, como água e luz. A declaração não agradou o Palácio do Planalto. Ele deu uma grande parcela de contribuição, tanto para o governo Lula, como também para o governo Dilma. No novo governo, há mudança na Fazenda, como temos vendo, há mudança no Banco Central, há mudança em outros ministérios, e o ministro entendeu que ele deu já a sua parcela. As limitações orçamentárias da CGU foram suficientes para impedir que ela realizasse e aprofundasse o seu trabalho. Então, há um discurso desconexo com a realidade. O discurso é um, mas na prática é outra coisa que se faz. Jorge Arge criou o Observatório da Despesa Pública, uma espécie de banco de dados que pretende reunir balanços financeiros de empresas do governo. O ministro lamentou que empresas públicas resistam a aderir à ferramenta. Marco Antônio Villa, boa noite. O ministro Jorge Arge, então, está falando de defender a fiscalização única para empresas estatais. Sim. É lá onde ocorre o grosso da corrupção? Tudo indica, né? Pelo menos pelo que nós estamos vendo pelo Petrolão, no caso é a Petrobras, que é vinculado ao Ministério das Minas e Energia. E pelo escândalo da Petrobras, que é o maior da história da humanidade, um dos recordes brasileiros, que devia orgulhar o governo, né? De corrupção, é muito grave. Então, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento está submetido ao Ministério do Desenvolvimento o BNDES. O Ministério do Desenvolvimento tem uma verba desse tamanho, o BNDES é uma verba quilométrica. Então, ele está muito correto. O ministro, ou quase já ex-ministro, que é uma pessoa séria, digna e tal, mas a dificuldade que tem o próprio governo de investigar o governo, já que a CGU tem esse papel interno. Existe depois o papel externo, que é o caso do Tribunal de Contas da União e etc, etc. Agora, o grosso da corrupção, certamente, quer dizer, o governo está carcomido pela corrupção, usando uma expressão da República Velha, mas o grosso da corrupção, certamente, nos bancos e empresas estatais. Ayrton Soares, boa noite. Nós vimos na reportagem aí o senador Paulo Paim dizendo que é uma saída normal, porque tem vários ministros pedindo demissão. Isso é uma saída normal? Ocorre nesse momento? Não, primeiro, o Paim se equivocou porque ele não serviu ao governo Lula e ao governo Dilma. Ele serviu na Controladoria Geral da União com isenção ao país. É bem lembrado. Verificando contas públicas e com muita competência. Olha, eu fui colega do Jorge, ele foi deputado comigo, depois perdeu a eleição, fez um concurso para juiz, foi aprovado, exerceu a magistratura durante um longo período e depois foi convidado pelo Lula para compor o governo na Controladoria Geral da União, que não era, àquela altura, nenhum cargo ministerial. O Jorge sai, no meu entender, não sabe o que está querendo, não. Sai porque criou e resistiu ao corte de verbas, ao corte de pessoal, à diminuição de poder de atuação da CGU, porque ele atuava com independência. Essa é a verdade. O Jorge caiu, pediu da demissão e disse que está cansado, porque ele sempre foi independente. Eu posso garantir isso ao telespectador, porque eu conheci muito bem. E essa independência está, claro, ele pode estar, depois de 12 anos, um pouco cansado. Tira os seus assessores, corta as suas verbas, vai trabalhar como? Aumenta a corrupção a ser apurada. Como é que é possível uma coisa dessa? Então, eu presto aqui uma homenagem ao Jorge pelo trabalho que prestou ao país, independentemente de qual governo tenha servido. Ô Villa, nesse momento delicado aí, que temos várias denúncias de corrupção, você acha que a saída do Jorge Arge fragiliza o governo? Mesmo ele não fazendo parte da estrutura do governo, acaba sendo a controladoria. Sim, claro, que é escolhida pelo próprio governo, né? Perfeito. Não, é claro que enfraquece ainda mais o governo. Primeiro, pelo perfil do ministro, como foi destacado pelo Ayrton, que eu assino embaixo e tal. É uma pessoa, por exemplo, que tem toda uma trajetória de dignidade e que estava exercendo suas funções em condições muito difíceis. Sem dinheiro, sem funcionário e tal, fica muito complicado. Imagina que você auditar, acompanhar os gastos de um governo que tem um orçamento como tem o orçamento
orçamento do Brasil, apesar que o orçamento do ano que vem sequer foi aprovado. Agora, isso acabou fragilizando, isso é ruim para o governo, creio eu, né? Se o governo tem princípios éticos, certamente é ruim para o país. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil em relação ao controle dos gastos públicos, especialmente nós estamos falando no momento do governo federal, mas não é só lá o problema, mas lá é o problema maior das empresas e bancos estatais, e é lamentável a saída dele. Agora, eu quero ver quem vai ser nomeado no lugar e que papel vai exercer. Né? Ayrton, eu fiz essa pergunta para o Vila, mas eu gostaria de fazer para você também, até aproveitando aqui uma mensagem do Bob Juliano Fox pelo Twitter. As estatais estão infiltradas por políticos corruptos, por isso os escândalos se sucedem? Olha, eu não diria que as estatais estão infiltradas por políticos corruptos. Algumas estatais têm na sua direção políticos que estão lá para prestar serviços para os seus partidos, que afinal de contas são responsáveis pela sua nomeação, e muitos deles para os seus próprios bolsos, não é verdade? Isso, felizmente, está sendo apurado a partir de agora da Petrobras, mas antes já havia sido apurado. Há outros casos de políticos punidos não só indicado pelo Tribunal de Contas, com prestação de contas em áreas que atuaram, como pela CGU, como pelo Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que é essa nova fase que eu acho que... Eu vi agora o resultado de uma pesquisa aí, dizendo da confiança. O povo está mais confiante na democracia quando vê essa democracia funcionando para cortar as suas mazelas, afastar do poder os seus criminosos, essa coisa toda. Eu acho que é esse o caminho. O Laércio da Cunha aqui pelo WhatsApp, voltando lá naquela reportagem do início sobre a CGU, saída do Jorge Hage, ele pergunta assim, quem vai ganhar com a saída do ministro depois de 12 anos? 8 anos, na verdade 8 anos. Foram 12 ou 8? Foram 8 anos. Foram 8 anos. Bem, a Enciclopédia Vila disse que foi 2006, foi do segundo governo. Não foi no segundo governo, foi a partir de 2006. Fiquei com 2006. Eu também, mas o Vila é uma enciclopédia, vamos ver, vai lá. Eu acho que quem vai ganhar é os corruptos, em resumo. Não, eu não posso dizer isso, porque eu não sei quem vai ser nomeado para o lugar dele. Eu não posso me antecipar, o Vila. Não, quem vai ganhar é os corruptos, Não, eu já disse há pouco aí que não entendi porque ele foi afastado. Porque eu considero que ele foi afastado. Na medida que não lhe deram meios de trabalho e suprimiram meios que existiam. Mas agora, vai depender muito de quem for colocado na CGU agora. Por isso eu não posso antecipar nenhum juízo sobre o funcionamento da CGU. Acho que o corpo técnico da CGU já tem uma vida própria, como o corpo técnico do Tribunal de Contas da União. Seja qual for o ministro indicado, politicamente ou não, ele cai lá na mão de técnicos que estão lá e fazem parte da carreira do Tribunal de Contas, também na CGU. Então, eu conheço procuradores, conheço pessoas respeitabilíssimas que fazem parte do corpo técnico da CGU. É difícil desmontar essa estrutura. Se alguém quiser colocar lá alguém que faça com que não funcione, vai se dar mal. Como é que escolhe esse ministro, Vila? A indicação no caso da CGU, a indicação da presidente da República. No caso do TCU, aí são várias indicações, tem do Congresso, tem do presidente e tal. Agora, o problema que o ministro indicava era falta de dinheiro e falta de recursos. Se não mudar, se não tiver mais dinheiro, e ele é uma pessoa que já tinha uma tradição nessa área, portanto, respeitável. Se com ele não teve mais recursos e mais funcionários, dificilmente, só se aparecer o Papai Noel, vai haver, pode ser que apareça até, né? Está aparecendo, nós estamos no mês do Papai Noel, tenha mais dinheiro e mais recursos. Agora, imaginar que o governo Dilma quer investigar seriamente a corrupção, eu prefiro o coelhinho da Páscoa. Vamos esperar. Agora, é curioso, né? O ministro investiga o presidente, né? Pelo menos o órgão que o presidente conta, e ela que escolhe, ou o presidente que estiver no poder, que escolhe aquele ministro. Mas aí é um órgão auxiliar. Vale lembrar que você tem o TCU. O TCU tem brilhantes técnicos, porque o corpo técnico é concurso, é gente de primeira. As indicações políticas, o TCU dos ministros, eu não gosto dessa expressão ministro do Brasil, todo mundo é ministro, uma coisa horrível. É que é ruim, né? Que é pessoas que não têm qualificação. Agora foi um senhor da Paraíba, um senador, com todo respeito, vamos falar assim, né? Da Paraíba, que forma no TCU a bancada do PMDB. Aí não dá para levar a sério, né? Muito obrigado. Indicado pelo Senado. Foi indicado pelo Senado. Marco Antônio Vila, Ayrton Soares, muito obrigado pela participação hoje. Os telespectadores ressaltando aqui o entendimento dos dois nessa noite de segunda-feira, noite inspirada para os dois. Vamos chamar de convergência de opiniões diante da corrupção. Muito bem, mas eu acho que quem harmonizou isso foi o programa Prelúdio. Prelúdio, claro. Né? Trouxe essa harmonia, muita música para a vida de vocês, energia.